Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de ler As Intermitências da Morte. Primeiro que tudo, eu fui no dicionário, né, e procurar o que é intermitência. Então eu vi lá no dicionário que é uma pausa, é um intervalo, né? Então, aí depois que eu fiquei sabendo eu comecei a ler, né? Que é o seguinte, que a partir de 1º de janeiro, num país fictício, não havia mais morte, né? Então aí começou um rebuliço danado, né? Porque não tendo morte, ninguém mais morre, todo mundo vai vivendo, e a partir daí surge um monte de coisas, né? Que vai levar uma reflexão, né, sobre a morte, né? Como também a morte é importante para a nossa vida. O livro ele é dividido em 3 partes ou blocos, né? A primeira parte é quando a morte não tem mais e as pessoas entram, né, em rebuliço, né? Porque o que acontece? Muitos vão adorar isso, né? Vão achar que é eternidade, não sei o quê. Outros vão sofrer, né? As pessoas que tinham que morrer vão ficando vivas e vão apodrecendo. Ao longo da história tem uma discussão, né, de poxa, se isso é legal, se isso é certo, se isso é errado. No segundo bloco, a morte ela volta e aí escreve uma carta, né, e manda para uma rede de televisão falando que voltou, que justamente fez isso porque não aguentava mais ser maltratada, ela se achava maltratada, que as pessoas tinham muito medo dela, que não sei o que, a odiavam. Então ela fez isso para ver como ela é importante, né, na vida. E aí ela, na carta, ela faz outras regras, como que cada pessoa, quando for morrer, vai receber uma carta, né? E nessa carta ela tem uma semana, né, para se despedir, para viver a vida como ela quer, para ver questão de herança. Aí surge um outro reboliço, porque tem pessoas que faz uma orgia, outras não, enfim. E na última parte uma carta devolvida para a morte, né? Então ela vai saber quem é a pessoa que ela enviou e devolveu a carta. Então ela foi na casa dessa pessoa, que era um músico, e aí a partir daí é a parte que a morte de uma certa maneira é humanizada, né? Por quê? Porque ela observa o músico, né? Só que o músico não a vê, ela observa o músico e tal, entra na rotina dele, e aí depois ela se mostra para ele, né? E aí eles se apaixonam. Enfim, então Saramago, ao tornar a morte um personagem, proporciona uma reflexão que ela também faz parte da nossa vida e que não deve só temê-la ou odiá-la, mas amá-la também, né? Isso aí eu só falei os pontos que eu achei assim, e no final da barra da descrição eu achei um artigo, né, mais explicado, né, do livro, do romance, e leiam. Gente, outra coisa que eu esqueci, é só um anexo. O que eu achei interessante é o seguinte, que o narrador, né, ele não é aquele narrador tradicional, sabendo de tudo e falando tudo com precisão. Ele toda hora ele conversa com o leitor e fica fazendo retificações. Leitor, não é bem assim, não sei o quê. Ele sempre volta conversando com o leitor e fazendo as considerações dele, né? Então, isso que eu achei interessante, né? De uma narrativa
contemporânea, né? Diferente daquela terceira pessoa narrador que fala tudo com precisão, né? Ele não, ele às vezes quando vê que faltou uma informação ou falou alguma coisa errada, ele vai e retifica conversando com o leitor.